Ó, nessa questão 5 aqui, né, ela vai ter uma questãozinha de conjuntos. Então, lembrar alguns conceitos, né, da parte de conjuntos, enquanto eu vou fazendo esse desenho aqui, ó. Então, ó, conjuntos é um dos elementos que a gente acaba trabalhando muito, aquela parte de interseção, né, união. Então, o que é que a gente tem que ter cuidado? Vê, quando a gente está falando de intersecção, né, o que é que significa intersecção? É quando a gente tem os elementos em comum, né? Seria isso. Então, a intersecção entre os elementos A e B é o que o conjunto A e o conjunto B têm em comum. E a união é a junção deles. Beleza? Ó, quando é que eu sei que eu vou usar um diagrama, né? Se for, só para a gente relembrar também isso. Quando é que eu vou usar um diagrama e quando é que eu faço aquela tabelinha da gente, ó? A tabelinha é quando não puder existir uma situação que tenha uma intersecção. Veja, é diferente. Se vai ter ou não, é outra coisa. Mas se não pode existir uma situação, aí é a tabela. Como assim, Lucas? Não pode existir. Vamos imaginar o seguinte: usa óculos e não usa óculos. Vê, ou uma pessoa usa óculos ou ela não usa óculos. Ela não pode usar óculos e não usar óculos. Beleza? Então, não é uma situação que eu posso ter uma intersecção entre quem não usa óculos e quem usa óculos. Eu não posso ter uma intersecção. Tá certo? Então, o que é que acontece agora? Vê, a gente tem aqui uma questão que trata de elementos que podem estar, né, fazendo parte de outros. Então, é quando a gente vem para esse diagrama. Quando a gente vem para esse diagrama, né, a gente lembra que a gente resolve de dentro para fora. E a gente tem que ficar muito atento às falas que ele vai passar para a gente. Porque, por exemplo, se eu digo, ó, o conjunto A tem 10 pessoas, né? O conjunto A tem 10 pessoas. E eu digo, só o conjunto A, né? Quem tem só o conjunto A são 10 pessoas, já muda muito. Então, por exemplo, se aqui fosse o conjunto A, eu dissesse, ó, o conjunto A tem 10 pessoas. É toda a região do conjunto A, beleza? Se eu digo para você agora, quem fazem apenas o conjunto A são 10, então aqui, ó, direto. E eu não teria que subtrair das intersecções, porque aquilo já é região daquele lugar mesmo, tá certo? Então vamos ficar atento a isso e vamos fazer essa questão aqui, né? Ó, vê. Ele diz que os agentes de intercâmbio noticiou que as vagas para os seguintes países, Canadá, França e Espanha, durante a semana recebeu a visita de 155 jovens interessados. Após esses jovens responderem a um questionário, constatou-se que 12 disseram que só aceitam realizar o intercâmbio por Canadá, 9 só realizam intercâmbio na França, 13 só realizam intercâmbio para a Espanha, 25 não vão aceitar realizar intercâmbio para o Canadá. Disseram que 21 disseram que não aceitam realizar intercâmbio na Espanha. 15 aceitaram intercâmbio no Canadá ou na Espanha, mas não na França. Ele quer saber quem vai fazer os três, né? Então, ó, Canadá, França e Espanha. Não é isso? O que é que acontece? A gente começa resolvendo de dentro para fora, né? Como aqui não tem nada, eu vou chamar de X, beleza? Então, essa intersecção que existe entre os três, eu chamei de X. Tranquilo? Tá. É o que a gente quer descobrir. Olha o que ele falou aqui, ó. 12 disseram que só aceitam realizar o intercâmbio no Canadá. Então, ó, 12 disseram que só aceitam realizar intercâmbio no Canadá. Lembra do que a gente tinha conversado antes? Essa ideia de exclusividade, né? Essa ideia de dar uma exclusão de outros elementos, né? O que é que a gente está dizendo, ó? Se eu estou dizendo que eles 12 vão aceitar só para o Canadá, se toda essa região aqui, ó, é o Canadá, quando ele diz que 12 só aceitam o Canadá, ele só vai para o Canadá. Então é essa região aqui, ó. Ó, essa regiãozinha aqui que é só o Canadá, beleza? Então, 12 eu já posso colocar aqui direto. Então, muito cuidado nisso. Eu tenho que ter cuidado quando ele está falando direitinho, para ver o que é.
exclusão, né? O que ele está falando da totalidade. Se ele dissesse 12 querem fazer o Canadá, é todo o conjunto. Quando eu digo só, né? 12 só vão para o Canadá, então eu já colocaria aqui direto que é o valor que é só do Canadá. Feito eles aqui, ó, 9 disseram que só fazem intercâmbio para a França. Então, só para a França, aqui são 9. E disseram que 13 vai só para a Espanha, então aqui, ó, 13 só para a Espanha. Beleza? O que é que vai acontecer agora? Ó, o que ele disse. Disseram que 25 disseram que aceita, não, quer dizer, vamos com calma. 25 disseram que não aceitam realizar intercâmbio no Canadá. Então, 25 não vão para o Canadá. Ó, então é toda essa parte aqui, eles não vão para cá, beleza? Se eles não vão para cá, eles podem ir só para a França, ou só para a Espanha, ou para a França e para a Espanha. Vê, não são 25, aqui já tem 9, com 13, a gente fica com 22. Para os 25, falta quanto? Faltam 3, ó. Então, deixa eu só colocar isso que eu disse. 13 mais 9, mais essa região que eu vou chamar de A mais A, tem que ser igual a quanto? 25, né? Então, ó, isso daqui vai dar 22, 22 vai passar para subtraindo, esse A vale 3, beleza? Então, ó, vamos voltar para cá, o que é que vai acontecer, ó? Isso daqui vai valer 3. Ele disse, ó, 21 disseram que não aceitam realizar intercâmbio para a Espanha. Então, ó, se não vai para a Espanha, qual é a região que ele está falando, ó? Da Espanha, então todo esse conjunto que envolve a Espanha. Então, como aqui já tem 9 e aqui já tem 12, quando eu somar, isso dá 21. Então, quantos vão fazer Canadá e França? Nenhum, né? Não falta nada para completar esses 21. Então, aqui, nenhum vai fazer Canadá e França. Beleza? Ó, o que é que vai acontecer agora? Vê, na situação que a gente está trabalhando, diz assim, 15 disseram que aceitaram realizar o intercâmbio para o Canadá ou para a Espanha, mas não para a França. Então, o que é que acontece? Vê, Canadá, então, 2 disseram que vão realizar intercâmbio no Canadá ou na Espanha, mas não na França. Então, ó, Canadá ou Espanha, mas não na França. Então, vê, quando ele diz Canadá ou Espanha, mas não na França, ele está dizendo o seguinte: o valor que vai estar para os dois ali, né, seria de quantos? 15, ó. Então, vou para o Canadá ou para a Espanha. Então, ou para cá ou para cá. Então, ele está falando dessa região, ó, disso daqui. Como ele está excluindo a parte da França, a parte da França nessa intersecção também, então aqui a gente já fica com 15 direto. Beleza? Então, com o justo tem que ter muito cuidado nessas interpretações, ó. A gente tem que ter outro cuidado que é o seguinte. Muita gente vai acabar fazendo o que, Lucas? Se aqui é zero, é porque quando você fizer aqui, ó, x, né? E, ou quando você está aqui o zero, quando eu for analisar esse x, quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente fosse analisar para fazer esse cálculo, não teria nenhum dos elementos em comum. Vê, se fosse um resultado que a gente já colocasse ali, né? Tipo, ó, quem vai para o Canadá e para a França não são nenhuma pessoa, né? Então, se ele dissesse isso no texto, aí eu já poderia colocar direto. Mas quando ele diz assim, ó, ele disse na questão, né? Só para recapitular. Disseram que não aceitam, 21 disseram que não aceitam fazer intercâmbio para a Espanha, né? Então, beleza, eu sei que essa região daqui não foi nenhuma, tá? Mas pode ser que o valor que tenha vindo para cá, né, quando a gente for analisar, por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui fosse 5, quando a gente subtraísse, aqui ficaria zero. Então, não é que aqui vai ficar zero, é porque as pessoas que vão apenas Canadá e França é que são zero. Se ele tivesse dito, ó, nenhum faz Canadá e França, já muda a situação.
é um pouquinho confuso, a gente tem que ir interpretando os elementos com calma. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Ó, então o que é que vai acontecer aqui agora, ó? A gente sabe o seguinte, né? Ele quer descobrir a quantidade que aceitaram o intercâmbio, e a gente sabe que o total, quando somasse tudo isso daqui, tem que dar 55, ó. Quando a gente for somando, né, todo mundo aqui, ó. Então, fizer x mais 3 mais 15 mais 0 mais 12 mais 9 mais 13 não tem que ser igual a 55? Então, ó, quando eu somasse tudo isso aí, ó, 3 mais 15 mais 12 mais 9 mais 13, isso vai dar, ó, 52. Então, quando eu fizer 55 menos 52, isso aqui vai dar 3. Beleza? Então, o que é que acontece? A gente achou aqui, ó, que 3 são quem fazem os 3, né? E agora vai ser importante o quê? A gente analisar, né? Vê, se a gente descobriu que quem faz os 3 são 3, né? São 3 elementos, a gente tem que ter cuidado para responder a pergunta, o comando. Então, antes de marcar, dá uma lida no comando, ó, né? Porque eu achei 3 que eu vou marcar 3. Vamos reler o comando, ó. Nessas condições, a quantidade de jovens que aceita realizar intercâmbio em qualquer um dos 3 países. Então, qualquer um dos 3 países são 3 realmente, ó. Então, aqui, ó, o gabarito realmente seria a letra D. Só para justificar isso que eu estava conversando, né? Daquela partezinha, ó. Se ele não tivesse, porque agora eu sei que isso daqui do meio é 3, né? Peraí. Então, te dá outro zoom, peraí. Te dá outro zoom. Ó, eu sei que essa parte aqui do meio vale 3. Então, o que é que eu poderia analisar, ó? Só para essa parte que a gente está conversando, não ficar um pouquinho mais claro. Vê, eu sei o seguinte. Eu sei que na situação que a gente está descrevendo aqui, como é que ficaria os valores, né? Se ele for dar uma questão com todos os dados. Ele teria que dizer que CF, né? Quem faz Canadá e França seria 3. Quem faz Canadá e Espanha seria 18. Eita, eu me esqueci quais são os outros valores. Já foi apagando e me esqueci. Deixa eu ver. 3, né? Aqui. Então aqui vai ter que ser quanto? 6. Ó, deixa eu mostrar então. França e Espanha teria que ser 6. E a nossa intersecção no vale, né? Os 3, Canadá, França e Espanha no vale. 3. Então quando eu fizesse, ó, começasse do meio para fora, ó. Então aqui é 3. Então quanto é que fazem Canadá e França? Não são 3? Desses 3, né? Quando a gente retirasse 3 menos 3, aqui ficaria 0. Canadá e Espanha, né? 18. Então, toda a região de Canadá e Espanha, toda essa região de Canadá e Espanha é isso aqui. Como aqui já tem 3, falta quanto? Falta 15. Então, essa subtração aí. Se eu sei que ou França e Espanha, tudo vale 6, e aqui já tem 3, aqui vale 3 também. Beleza? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a interpretação dessa questão, ele já foi dando os elementos que ficam realmente em cada região. Então, eu não precisaria subtrair. Então, como é que eu vou diferenciar, Lucas? Eu tenho que ficar atento aos comandos que ele me deu na questão e vou preenchendo de acordo com o que ele me entregar. Beleza? Então, muito cuidado na interpretação dessa parte de conjuntos, que qualquer elementozinho já pode acabar atrapalhando. Beleza?